Você já parou para pensar no porquê que a gente se compara tanto? A comparação, ela é um sentimento humano, um comportamento humano, né? Mas ultimamente, nos tempos atuais, isso tem nos prejudicado tanto. Seja bem-vindo a esse canal, eu sou a Lorena, aqui do Crescer Sem Culpa, e hoje a gente está falando um pouquinho da comparação desenfreada que a gente vive hoje, muito por conta das redes sociais. Eu percebi recentemente que eu me comparava demais. Eu achava que não, mas sim, eu me comparava muito. Eu tinha muito tempo, muitas horas de tela, assim. Isso era normal para minha vivência, né? Me via me comparando muito com as pessoas de 30 anos, que já tinha um padrão de vida, já tinha aquela vida estabelecida, né? Aquela pessoa de 30 anos que já fez o check-in na cartilha, né? E também me via me comparando muito com as mães das redes sociais, né? Eu me comparava muito a minha maternidade com a maternidade dessas mulheres. A rede social, ela é uma grande armadilha da comparação, né? É uma isca perfeita pra gente se comparar e desanimar da gente mesmo. Pra mim, estava sendo uma grande rede de comparação, de desânimo, de ansiedade, de baixa autoestima, inferioridade, o quanto que eu me sentia pequena, diminuída, porque eu olhava para a vida das mães das redes sociais e pensava comigo, comparando com a minha maternidade, o quanto eu não conseguia ter aquela mesma vivência que aquela mãe. O quanto eu me comparava com pessoas que, como eu falei, que tinham 30 e poucos anos e já tinham alcançado aquilo que um dia eu sonhei pra mim, mas isso vai gerando aquela sensação de atraso, aquela sensação de impotência, de incompetência, né? Aquele olhando a grama do vizinho, sabe? Que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Só que, o que pode acontecer quando você fica olhando muito para a grama do vizinho, né? Você esquece que no seu quintal também tem jardim. Então eu tava lá, olhando para a grama do vizinho e desvalorizando o meu quintal. Sabe, o meu quintal é lindo, é florido, é incrível. E eu tava lá, olhando para a grama verde do vizinho, sem graça, e desvalorizando totalmente o meu quintal. Então, quando você vai ver, você passou horas do seu dia rolando tela, olhando vidas de pessoas, vidas perfeitas de pessoas que às vezes não colocam a realidade. Você tá ali horas se inferiorizando, se comparando, se diminuindo, se sentindo pequeno. E aí, quando você sai disso e vai para sua vida, você nem percebe o que isso causou para você, como isso fez você se sentir e como você levou isso para sua vida. Porque quando você tá preso em um mundo paralelo, olhando as coisas incríveis, um mundo fantasioso incrível, e quando você sai disso e vai para sua vida real, nua e crua, e ela não é nem um pouco parecida com o que você estava olhando, deslumbrando, você vê que as coisas perdem a graça. A vida comum, a vida real, é sem graça, é sem sentido. Olha o perigo disso. Pensa bem, repara. Então, foi nesse momento que eu decidi sair das redes sociais. Eu excluí todas as minhas redes e decidi viver mais o mundo real. Eu queria viver uma vida mais simples, olhar novamente para a vida real, voltar para a vida ordinária do dia a dia e sentir prazer com isso, olhar a beleza da vida real, né? Então, foi assim eu fiz. Entrei no modo caverna, desinstalei tudo e, gente, falar pra vocês,
Foi a melhor coisa que eu fiz. Sair das redes sociais foi a melhor coisa que eu fiz. Isso já diminuiu muito esses sentimentos ruins que eu estava sentindo, né? Então, eu comecei a querer consumir coisas na internet, né? Coisas mais construtivas. Então, eu não vou usar redes sociais, mas eu vou entrar aqui no YouTube. Então, eu vou ver conteúdos e coisas que vão me ajudar a me emancipar, vão ajudar a melhorar a minha comunicação, vai me ajudar a melhorar a minha mente, sabe? Consumir coisas mais construtivas, conteúdos de pessoas mais reais. No meio disso tudo, eu comecei a ler. Gente, eu nunca fui uma pessoa da leitura, nunca fui uma pessoa de ler livros. Tem mais de 2 meses que eu tive essa decisão, e no primeiro mês eu li um livro, no segundo mês eu li outro livro. Então eu comecei a ler um livro por mês, assim, como meta, né? Mas eu nem coloquei uma meta, tipo assim, não, eu vou ler um livro Não, foi tipo muito natural. O que eu vou fazer com esse tempo que eu estava usando de tela pra ficar olhando futilidade na rede social? Vou ler. Então comecei a ler livros, né? Ainda com essa ideia de melhorar o meu vocabulário, a minha comunicação, enfim. O exercício que eu fiz para sair desse limbo de comparação foi me comparar a vida a mim mesma. A Lorena do passado com a Lorena do presente e a Lorena do futuro. Então eu comecei a olhar para a minha vida, para as minhas conquistas, para o que eu já conquistei, o que eu já realizei, o que eu já vivi, as minhas vivências com muito mais amor, assim mesmo, né? Por exemplo, o livro. Nossa, a Lorena do passado não lia livros. Hoje, olha, a Lorena do futuro, do presente, quer dizer, ela lê livros. Olha que comparação legal. Olha como eu evoluí nesse sentido. Olha como melhorou a minha vida. Então, para de se comparar com as outras pessoas, as pessoas que você segue, que você acompanha, e tenta comparar, faça o exercício de se comparar consigo mesmo. De comparar você de um mês atrás, você de um ano atrás, você de 2 anos atrás. Talvez você vai perceber o tanto de coisas que você fez, que você realizou, o tanto que você mudou e você nem percebeu. Você nem percebeu, porque você estava olhando para a mudança, para a evolução das outras pessoas, não a sua. Então eu comecei a fazer esse exercício diário, assim, e isso eu poderia dar de dica aqui para vocês. Tenta fazer esse exercício de se comparar, você com você mesmo, você do passado, você do presente. Isso vai te ajudar a voltar mais para si, porque é muito fácil a gente se perder da gente mesmo, né? Quando a gente se compara muito, é muito fácil a gente se perder, a gente esquecer quem a gente é. Então, quando você tá olhando muito para a vida dos outros, muito preso nessa visão de vida de outras pessoas, você esquece de olhar para si. Você se anula, você se esquece, você se abandona. Daqui a pouco passa um ano e meio, e você percebe que você não fez quase nada, assim, você esqueceu um projeto lá para trás. Você começou o ano, você queria fazer uma coisa, realizar uma coisa, passou esse ano, e aí depois vai começar um outro ano, você vai se olhar, vai se reparar e vai pensar, nossa, eu não fiz isso, por que eu parei de fazer isso? Quando a gente olha muito para o outro, a gente esquece de olhar para nós. Então isso é muito uma autossabotagem. A gente fica olhando para a vida do outro, pensando na vida do outro, desejando a vida do outro, e a gente vai paralisando a nossa, a gente vai deixando de fazer as nossas coisas, a gente vai deixando de se sentir capazes de fazer as nossas coisas, porque a gente está olhando muito para o outro e não compensa olhar para a nossa vida, né? Isso, além de ser uma autossabotagem, pode se tornar também uma anulação, né? A gente pode se anular no meio desse processo. Você tá lá, olhando a vida dessa pessoa da rede social, e você tá se comparando a ela. Só que quando a gente se compara em uma situação assim, a gente esquece do nosso próprio contexto.
Então, quando eu tava lá, olhando a vida da mãe perfeita da rede social e me comparando com ela, eu tava esquecendo totalmente do meu contexto de vida, de quem eu era, quem eu me tornei, como, né, até um contexto social, um contexto de vida mesmo, né, um histórico de vida, porque não é justo, né, não é justo eu me comparar com uma mãe que tem uma rede de apoio, eu sendo uma mãe que não tem rede de apoio. Não faz sentido eu me comparar com uma pessoa de 30 e poucos anos que tem casa, carro, viajou o mundo, enfim, conquistou várias coisas materiais, sendo que eu sou uma pessoa que vem de baixo, sendo que eu sou uma pessoa que teve uma dificuldade maior para terminar uma escola, para fazer uma faculdade, entendeu? Então a gente se compara e a gente esquece desse contexto, porque não somos iguais. Não temos todos as mesmas 24 horas. Não viemos todos do mesmo lugar. A gente entra nessa comparação injusta, a gente esquece do nosso contexto social, histórico, tudo isso, que é muito importante. Não é todo mundo que começa na mesma linha de chegada. Não é, gente. A gente está sendo completamente injustos com nós mesmos. Se comparando, se colocando no mesmo lugar de uma pessoa que não veio do mesmo lugar que a gente, entende? Só que quando você tá preso nisso, você não tem essa visão. Você acha que você é culpado, porque você tá atrasado, porque você não fez tal coisa, porque você deixou o tempo passar, porque você não tem dinheiro, porque, enfim, inúmeras coisas. Então, isso pode ser uma dica também. Quando você estiver se comparando muito, tenta lembrar do seu contexto. Tenta lembrar de onde você veio, como foi difícil para você, como você precisou, o que você precisou fazer para conquistar o que você conquistou, o que você precisou fazer para chegar onde você chegou. Lembrar de onde você veio. Isso também é importante. Isso também faz a gente voltar um pouco para a realidade e sair um pouco daquela comparação fantasiosa. Então isso me ajudou bastante, assim, além de sair das redes sociais, além de lembrar de mim, da minha vida, fazer esse exercício de olhar para a Lorena do passado, olhar para a Lorena de agora, lembrar de onde eu vim, como que foi esse processo da minha própria vida. Isso fez eu consegui mudar a perspectiva sobre isso, né? E isso torna as coisas mais reais, mais concretas. Então hoje, o que eu quero conquistar, onde eu quero ir, o que eu quero realizar, ele tá muito mais dentro do real, e muito mais dentro do que é possível para mim, né? Eu falo muito nesse canal aqui sobre recomeço, reconstrução de vida, agora passando por esse processo de recomeçar aos 30 anos, sendo mãe, uma carreira nova, pensando em trabalho, faculdade, enfim, inúmeras coisas que eu quero conquistar na minha vida. Todo esse exercício que eu fiz foi muito importante para mim chegar no momento que eu tô hoje e olhar para o que é possível, né? Fica mais real as coisas. A gente coloca mais o pé no chão e se prepara. Esse exercício faz a gente se preparar para o que a gente quer fazer, para onde a gente quer chegar, onde a gente quer realizar, de uma forma mais centrada com você mesmo e não de uma forma mais fantasiosa, comparativa, sabe? Não seguindo a vida de uma pessoa, não seguindo a cartilha de uma pessoa, mas seguindo o seu próprio caminho, o seu próprio coração, a sua própria vivência. Então, eu espero ter ajudado vocês aí de alguma forma com a minha experiência, com essas dicas, né? E eu queria falar também que é possível, gente. É possível a gente ser mais real com nós mesmos, né? E ir atrás do que a gente quer, do que a gente precisa, enfim, do que a gente deseja conquistar. É um exercício diário. Claro que vai ter momentos que você vai estar ali se sentindo péssima e vai ver uma pessoa
uma vida super incrível, vai, sei lá, já vai automaticamente querer se diminuir. Mas como eu falei, é um exercício diário e é super possível, sabe? A gente sair disso, assim, tipo, não, eu consigo também. Eu vou realizar, eu vou fazer. Isso é a vida da pessoa, é a vida da pessoa e a minha vida é a minha vida, sabe? Me conta aí nos comentários se você já se pegou se comparando, já se pegou invejando a vida de alguém nas redes sociais, sabe? Como eu disse, né? É um comportamento, é um sentimento humano, enfim. Então eu espero ter ajudado vocês com essas dicas e essa vivência, né, que eu fiz, que eu tenho feito e estou fazendo ainda na minha vida para sair um pouco dessas comparações. E eu desejo para vocês que consigam se livrar dessa prisão fantasiosa que é o mundo digital, tá bom? Até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Se identificou aqui com a pessoinha que está aqui, se curtiu esse papo, se identificou de alguma forma, deixa um comentário, deixa um like, se inscreve no canal e logo logo vai ter mais vídeos aqui no canal, tá bom? Tchau!